Hoje nós leremos os capítulos 4, 5 e 6 de Levítico. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então, o sacerdote queimará essas partes no altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos na entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar. E fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então, retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará propiciação por esse homem e ele será perdoado.
Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu e ele será perdoado. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado em qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará a primeira oferta do sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena.
Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as bases do altar onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa, levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará a lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente ao altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em um lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo que nelas tocar será santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido, dos descendentes de Arão, também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrado, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima, mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida. Terá que ser queimada.